suave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje 9 de março. Durante toda a semana e este resto de todo o mês de março, nós estaremos trazendo as imagens do que foi a nossa 12ª excursão à Terra Santa. Hoje estaremos visitando ainda Nazaré e o Monte do Precipício. Nós visitamos esses lugares e eu espero que você que não viajou conosco possa sentir as emoções de viajar através da nossa 12ª excursão e comece a se preparar e se programar para a 13ª excursão que nós estamos agendando para junho de 2022. Você poderá já, inclusive, fazer a sua reserva. Para maiores informações, após o programa, ligue para o fone 9149-3993. Após o programa, nós estaremos fazendo os contatos, como você deve proceder. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar o seu passaporte. Se você ainda não tem passaporte, essa é o pontapé inicial. Tire o seu passaporte e aí você poderá depois entrar em contato conosco. Sem perda de tempo, quero deixá-los com as imagens do que foi a nossa 12ª excursão à Terra Santa. Lembra de Migdala, Maria de Madalena, seguidora de Cristo. Os seguidores de Cristo, desde o século I, utilizavam esses 3 símbolos, eram os 3 principais símbolos. Nós encontramos isso, inclusive, nas catacumbas de Roma. Era o peixe, a cruz e o qui-rho, ou o octógono. Então, é um símbolo cristão. Então, perceba como o cristianismo do século I, se não conhecer suas raízes, se não conhecer a sua história, como nós perdemos da nossa cultura. Nós somos seres simbólicos e nós precisamos retomar a linguagem dos símbolos, porque isso comunica verdades que são esquecidas. A gente não pode esquecer isso, tá bom? Então, pessoal, bem-vindos à cidade de Nazaré. Aqui em Nazaré a gente vai visitar diferentes lugares, em diferentes pontos da história da vida de Jesus. Onde a gente está, no andar de baixo, estão os restos da casa de José, esse local conhecido como a carpintaria de José. Mas, obviamente, não é só a casa de José, quem mais morava aqui é Jesus e Maria. Quer dizer, a gente lembra que Maria e José vão de Nazaré até Belém. Jesus nasce em Belém, se foge ao Egito e depois, aos 2 anos, se vem para Jerusalém, se vem para Nazaré. Então, quer dizer, essa aqui é a casa, aqui embaixo, são os restos da casa
no momento que Jesus tinha 2 anos até o momento que ele tinha 30 anos, aqui ele viveu. E também na casa onde eles viviam também ficava a carpintaria. Então os 2 lugares são no mesmo lugar, então também aqui ficava a carpintaria de José e a casa de José, Maria e principalmente de Jesus. A gente tem uma leitura bíblica que vai ser feita na outra igreja depois, que a gente vai falar da Anunciação, mas esse local aqui é interessante a gente ver como Jesus realmente viveu, porque a gente às vezes ouve assim, Jesus, uma família super humilde, uma família pobre. Não exatamente, não. Jesus, José e Maria não eram ricos, mas eles não eram pobres como a gente às vezes imagina. E sim, eles eram que hoje em dia seria uma classe média, quer dizer, José trabalhava de carpinteiro, ele trabalhava também com madeira e também com pedra, quer dizer, não é a imagem que a gente vê de uma família super simples, mas ainda assim é uma família de classe média numa cidade afastada, pequena, quer dizer, Nazaré não é uma cidade grande. É ao contrário, é uma cidade pequena e seguidamente uma cidade também mal vista. Porque quando Jesus começa a vida pública dele, todo mundo sabe o que quer dizer. Se diz a famosa essa frase, como pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então pensa assim, é meio assim, agora tem, então, no Brasil, tem agora uma nova igreja enorme, linda que estão construindo. Pergunta onde? Em Piracicaba. Piracicaba? Por que não estão fazendo ela em São Paulo, no Rio, Brasília? Quer dizer, é aquela cidadezinha do interior que o pessoal não gosta muito, porque Nazaré é considerada periferia de outra cidade. De que cidade? Qual a cidade central, então? Caná. Caná da Galileia, próximo daqui. Caná é considerado a grande cidade, o centro onde tudo acontece, e Nazaré é a periferia de Caná. Passados 2000 anos, Nazaré se transforma na maior cidade de toda a Galileia. Hoje em dia, Nazaré é a maior cidade de todas, graças a Jesus. E Caná acabou virando a periferia de Nazaré. Tu chega para o israelense hoje em dia que não é daqui, dessa região, tu chega para alguém de Jerusalém e diz, eu fui em Caná ontem. Onde? Caná da Galileia. Nunca ouvi falar. Do lado de Nazaré. Ok, do lado de Nazaré. Quer dizer, exatamente a conversa oposta que teria 2000 anos atrás. Então, eu quero convidar todos vocês a descerem comigo. A gente vai ver os restos da casa da carpintaria de José. Vamos lá. Então, pessoal, a gente está agora do lado da igreja da Anunciação. Como o nome da igreja já dá a entender o que aconteceu aqui. Aqui nesse local ficam os restos da casa onde Maria morava. Maria, então, ela não era casada ainda, ela era prometida a José e por isso eles moravam separados. Maria está aqui na casa e aparece a ela o anjo Gabriel. E quando aparece aqui o anjo Gabriel a Maria, ele anuncia que ela vai engravidar e que ela vai dar luz ao menino, e esse menino será chamado o Salvador, Yeshua. Quer dizer, ele está anunciando a vinda de Jesus, está anunciando a função de Jesus, e é o local da encarnação. Verbum caro factum est et habitavis in nobis, que é o que está escrito na fachada da igreja. Exatamente, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, a anunciação ao mesmo tempo também é o momento da encarnação, quando Jesus toma uma forma humana. E por isso aqui se preservou no andar de baixo da igreja os restos da casa. A gente vai ver, a casa era maior, parte da casa foi levada embora pelos cruzados, mas o que a gente vai ver aqui em cima é a igreja moderna, uma igreja católica bonita. Depois a gente vai descer as escadas e a gente vai ver os restos da casa original onde acontece
Lucas 1, 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai lhe nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu o filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Quer comentar alguma coisa, pastor? Nós temos o entendimento bíblico de que Jesus ele nasceu de fato, né, por uma obra de um milagre da Trindade. Tem um vitral lá dentro da igreja, a Aline, a guia, estava me explicando. Eu achei muito bonito o sentido do vitral, não sei se vocês observaram. São vitrais assim que você entra na igreja, do lado direito. O primeiro vitral é azul e os demais vitrais vão mudando de cor. Passa um tom esverdeado, um tom alaranjado, até chegar num vermelho, porque representa a encarnação de Cristo. Jesus sendo Deus e se fez carne, o vermelho, homem, habitou entre nós, para dar o seu próprio sangue, para dar a sua própria vida, por amor a cada um de nós. É o sacrifício vicário, é o sacrifício substitutivo do Senhor Jesus Cristo, né? Nós não podemos falar do milagre da concepção, nós não podemos falar do nascimento de Cristo sem entender os motivos, a razão pela qual Cristo nasceu. Ele nasceu para poder morrer. Ele nasceu para uma vida de sacrifício, o sacrifício que foi realizado na cruz por cada um de nós. É um sacrifício substitutivo. Quando nós entendemos a concepção de Cristo, o nascimento de Cristo, esse entendimento nos leva para a cruz, né? Cristo morreu por nós. Na verdade, quem merecia estar naquela cruz éramos nós. Nós que deveríamos ter sido crucificados, torturados. Agora veja, né, voltando à mensagem bíblica que é representada naquele vitral lá. É o próprio Deus, Jesus Cristo, abriu mão da sua glória. Ele não abriu mão da sua divindade. Ele não abriu mão de ser Deus. Ele abriu mão de ser glorificado, exaltado como Deus, para se fazer homem, como cada um de nós. Ele abriu mão da honra que ele tinha lá no céu, da exaltação que ele recebia na glória, para estar entre nós. Imagine isso. Imagine você abrir mão de tudo que você tem por amor a alguém que não lhe ama. Porque você conhece alguém que não lhe conhece. Esse é o sacrifício de Cristo. Foi isso que Cristo fez. Esse é o significado da encarnação de Cristo. Para morrer por cada um de nós. Para entregar a vida por cada um de nós. E a mensagem final é essa. Cristo olha para os seus discípulos e diz: assim como eu fiz, façais vós também. Não existe amor maior do que dar a vida pelo seu próximo. Você tem se sacrificado pelo próximo. A gente não está aqui apenas para aprender a história de Cristo. A gente está aqui para aprender e para viver essa história. Você só ama aquilo que você conhece. É por isso que a gente está aqui, para conhecer mais essa história, para viver essa história, para a gente praticar essa história. Então o meu desejo é que a gente saia daqui hoje não apenas sabendo das coisas, mas que a gente saia daqui vivendo essas coisas que a gente sabe. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa, preciosa que o Senhor está nos dando
cada local especial que nós temos ido, cada mensagem, cada coisa que nós temos aprendido, cada toque do Senhor que nós temos recebido. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, que o Senhor nos guie, seja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmão. Aqui, né, é a sinagoga que foi encontrada do século I, sinagoga de Nazaré. Não sei se você lembra, a passagem que ele vai ler retrata o início do ministério de Jesus Cristo. Então foi nessa sinagoga aqui, foi aqui, que Cristo fez a leitura do texto de Isaías 61. Ele leu o texto, explicou, dizendo: essa profecia se cumpre hoje, eu sou esse de quem o texto fala. Algumas pessoas ficaram maravilhadas e Cristo continua pregando, e no meio da pregação algumas pessoas começam a ficar enfurecidas com o conteúdo da mensagem de Cristo, e é dessa sinagoga que ele é arrastado para fora e é levado até o monte do precipício para ser atirado lá de cima. Tá? Então é aqui que começa oficialmente, eu diria publicamente, o ministério de Cristo. O ministério tem início oficialmente no seu batismo com João Batista. Depois nós visitaremos o local, o Cáceres de Arrude, tá? Onde João Batista vivia, aquela coisa toda. Tá? Mas publicamente o seu ministério tem início aqui e já começa com um tumulto, né? Já começa com uma confusão, ele é arrastado e levado para ser jogado no monte do precipício. Lucas 4:16. Jesus é rejeitado pelos seus. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamaram maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saía dos seus lábios. Mas questionaram entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza, citarias a mim o conhecido provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. Continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem aceito em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas de Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio,
e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Amém? Então, a gente está nos restos da sinagoga onde Jesus veio pregar. E sobre essa sinagoga depois, se ela vai se transformar numa igreja, que é o edifício que a gente consegue ver aqui hoje. Mas pensem que para essas pessoas que cresceram aqui em Nazaré, ver o que está acontecendo é muito difícil. Porque eles viram Jesus crescendo, eles veem a forma humana de Jesus e eles olham e dizem: esse menino, eu vi esse menino crescendo, quem é tu? E outra vez, nem o pessoal de Nazaré esperava que o Messias ia vir de Nazaré. Quer dizer, espera que venha de Jerusalém, que venha de grandes cidades, talvez sim de Belém, a cidade do rei Davi. Mas quando eles olham e veem a Jesus no início, eles não vão aceitar, e não só não aceitam, como eles se enfurecem e decidem jogar Jesus do precipício. Se tudo der certo, hoje no final do dia a gente também vai passar no monte do precipício. Se todo mundo prometer que não vai cair, ninguém vai se atirar, a gente vai, porque realmente é um precipício, sem bullying, não se preocupe. Mas quer dizer, esse aqui vai ser um momento que a gente vê que não todo mundo consegue aceitar a mensagem de Jesus. Quer dizer, ao mesmo tempo, enquanto Jesus junta seguidores, Jesus também junta uma onda de pessoas que não aceitam as ações dele, ou por vários motivos na realidade. Por exemplo, em Jerusalém, muita gente não gosta de Jesus porque Jesus critica a corrupção de Jerusalém. E se tu é um corrupto, tu não vai querer ser criticado. Muita gente aqui em Nazaré não entende como Jesus é o Messias, e por isso ele vai sofrer muitas críticas também. Ao mesmo que ele tem muitos seguidores, e também tem muita gente que o critica. E também pelo acontecimento aqui da sinagoga, vai ser um dos motivos que realmente Jesus vai sair da cidade, vai abandonar Nazaré e vai se mudar para Quefarnaum e realmente transformar Quefarnaum na sua cidade. Porque ele vai meio que ser persona não grata aqui em Nazaré. Algumas pessoas, preciso fazer essa explicação, algumas pessoas não entendem, né, o que é que aconteceu na vida de Jesus Cristo desde os 12 até os 30 anos. Porque a Bíblia, o Novo Testamento, não fala nada desse período de tempo. A Aline falou uma coisa aqui muito interessante, muito importante. Quando Cristo anuncia que Ele é o Messias, que Ele é o ungido, o enviado, né, as pessoas começaram a entrar em parafuso, ficaram em choque. Mas espera aí, a gente conhece esse homem desde cedo, desde criança. A gente sabe quem é o pai dele, José, sabe quem é a mãe, Maria, a gente conhece seus irmãos, sabe de onde ele vem, o que ele vive, onde ele vive, o que ele faz, né? E então, e aí, o que é que acontece? Isso é uma explicação do porquê que a Bíblia não fala nada sobre a vida de Jesus Cristo, da sua adolescência até sua fase adulta, aos 30 anos. Porque não aconteceu nada de especial na vida dele nesse período. Ele não fez milagres, ele não contou parábolas, ele não fez nada de especial que merecesse atenção, que chamasse atenção, que tivesse algum tipo de destaque. Ele viveu como uma pessoa comum. Ele comia, ele dormia, ele brincava quando era criança, ele ia para a carpintaria ajudar José, aprendeu esse ofício com seu padrasto, José, né?
Então não aconteceu nada assim que merecesse destaque. Por isso que chamou tanta atenção das pessoas. Tem gente que cria um monte de teoria, né? Não, Cristo foi para a Índia aprender com a arte do hinduísmo, com os gurus, com os mestres, como é que faz. Ele não foi para lugar nenhum, ele viveu aqui. As pessoas disseram, nós conhecemos ele, sabemos onde ele vive, sabemos seu endereço, sabemos quem é seu pai, sua mãe, seus irmãos, a gente sabe o que ele faz. Então, o propósito dos evangelhos, aí agora eu vou falar sobre o estilo literário, não é fazer uma biografia. Evangelho é um estilo literário próprio, biografia é outra coisa, né? A nossa cultura herdou lá da Era da Razão, séculos 17 e 18, do Iluminismo, século 18, essa mania da metodologia científica. Então a gente quer extrair uma metodologia científica dos evangelhos, tratando os evangelhos como se fossem biografias. Evangelho não é biografia. Evangelho é um estilo literário próprio. Tá? Então deixa eu explicar isso aqui. O que é uma biografia? É a história da vida de alguém que segue uma ordem cronológica. Os evangelhos, via de regra, não seguem uma ordem cronológica. É por isso que quando você olha o Evangelho de Mateus, um determinado evento da vida de Cristo, um milagre, aparece em um dado momento da vida, e lá em Lucas, o mesmo evento é situado em outro local, porque os evangelhos não têm um compromisso cronológico, porque não são uma biografia. O evangelho é como tese de doutorado. Você quer provar algo, você quer estudar algo, então você vai fazer a sua pesquisa coletando os dados que são necessários para comprovar a sua tese. Então isso é o Evangelho. A tese de Mateus é que Jesus é o rei de Israel. A tese de Marcos é que Jesus é um servo sofredor. Acredito que você, telespectador, foi grandissimamente abençoado e eu espero que você continue viajando conosco, porque a nossa viagem ainda prossegue. Amanhã estaremos visitando uma outra região ali do Mar da Galileia, nas imediações do Mar da Galileia. Eu desejo a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.